A engenharia genética é um campo da biotecnologia que envolve a manipulação direta e deliberada do material genético, DNA ou RNA, de organismos vivos, utilizando técnicas laboratoriais avançadas para alterar, inserir, remover ou substituir genes específicos, com o objetivo de modificar características hereditárias, corrigir defeitos genéticos, desenvolver novos traços fisiológicos ou otimizar funções biológicas. Essa disciplina engloba métodos como a tecnologia CRISPR-Cas9, que age como tesouras moleculares programáveis, a recombinação genética, a clonagem molecular e a transgenia, permitindo aplicações que vão desde a criação de culturas agrícolas resistentes a pragas e condições ambientais adversas até terapias gênicas para doenças humanas como câncer e distúrbios hereditários, além da produção de compostos farmacêuticos por micro-organismos modificados, embora suscite debates éticos sobre segurança, consequências ecológicas imprevistas e implicações morais relacionadas à modificação do genoma humano. A tecnologia CRISPR-Cas9 emergiu de descobertas fundamentais sobre o sistema imunológico bacteriano. Em 1987, o grupo de Yoshizumi Ishino identificou acidentalmente sequências repetitivas no genoma da Escherichia coli, sem atribuir-lhes função. Essas estruturas foram posteriormente caracterizadas como CRISPR, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, por Francisco Mojica, que entre 1993 e 2005 revelou seu papel na defesa contra vírus. Em 2012, Jennifer Doudna, UC Berkeley, e Emmanuelle Charpentier, Instituto Max Planck, publicaram um artigo seminal na Science, descrevendo como a proteína Cas9, guiada por RNA, poderia cortar sequências específicas de DNA in vitro. Elas fundiram o cRRNA, que reconhece o alvo, com o tracrRNA auxiliar, em um único RNA guia, gRNA, simplificando o sistema. Quase simultaneamente, Virginijus Siksnis, Lituânia, confirmou a reprogramabilidade da Cas9. Em 2013, Feng Zhang, Broad Institute, adaptou o CRISPR-Cas9 para células humanas e de camundongos, inaugurando a era da edição genômica em eucariotos. Em 2020, Doudna e Charpentier receberam o Prêmio Nobel de Química por suas contribuições. O sistema CRISPR-Cas9 é uma adaptação biotecnológica do mecanismo imune adaptativo de bactérias, que registra fragmentos de DNA viral, spacers, nos loci CRISPR do genoma, após infecções por bacteriófagos. Naturalmente, esse arquivo é transcrito em pré-cRRNA, processado pela RNase 3 e associado ao tracrRNA para formar complexos ativos de cRRNA, tracrRNA. Em laboratório, essa etapa é simplificada pelo uso de um RNA guia sintético, gRNA 100NT, que combina a sequência direcionadora, 20NT complementares ao alvo, com a estrutura do scaffold. Durante uma reinfecção, o gRNA direciona a enzima Cas9, uma endonuclease que corta as duas fitas do DNA exatamente 3 nucleotídeos a montante da sequência PAN, neutralizando o invasor. Na medicina, o CRISPR revolucionou terapias genéticas. Em novembro de 2023, o Casgevy-TM tornou-se o primeiro tratamento baseado em CRISPR aprovado globalmente, Reino Unido e Estados Unidos, para anemia falciforme e V-talassêmia, usando edição ex vivo de células-tronco para reativar a hemoglobina fetal. Paralelamente, ensaios com EDIT-101 corrigiram mutações no gene CEP290 em pacientes com amaurose congênita de Leber, restaurando visão parcial. NEJM 2024. O controverso experimento de He Jiankui, 2018, que editou embriões humanos para resistência ao HIV via mutação do CCR5, gerou debates éticos globais. Em oncologia, terapias CAR-T com linfócitos editados por CRISPR alcançaram remissões significativas em leucemias refratárias, 2022-2023, enquanto estratégias para silenciar oncogenes como MIC e KRAS avançam em estudos pré-clínicos contra metástases. Em doenças infecciosas, plataformas como Sherlock, Cas13, Detect-R, Cas12 e Feluda, Cas9, detectaram o SARS-CoV-2
em 30 a 60 minutos durante a pandemia. Estudos exploratórios em modelos animais investigam a edição do receptor ACE2 para bloquear a entrada viral. Para o HIV, a combinação de CRISPR com antirretrovirais reduziu reservatórios virais em camundongos humanizados em 2024, avançando rumo à cura funcional. Na agricultura, cultivares de arroz e milho editados com CRISPR toleram secas, pragas e metais pesados sem DNA externo. No controle de vetores, liberações de Aedes aegypti com Wolbachia comprovaram redução de dengue em cidades brasileiras, enquanto gene drives com CRISPR seguem em fase laboratorial. A ficção científica sempre serviu como espelho distorcido de nossos anseios e temores tecnológicos, e nenhum tema ilustra essa dualidade com mais intensidade do que a engenharia genética. Desde Admirável Mundo Novo de Huxley até os X-Men de Marvel, narrativas exploram corpos transformados como promessas de superação ou pesadelos de desumanização. Nesse panorama, a obra All Tomorrows, Todos os Amanhãs, uma crônica de 1 bilhão de anos das múltiplas espécies e fortunas misturadas do homem, do artista turco C.M. Kösemen, sob o pseudônimo Nemo Ramjet, se destaca como um marco perturbador. Seu relato abrange 1 bilhão de anos de evolução humana forçada, onde a modificação genética é uma punição imposta por entidades cósmicas, os Ki, uma mente coletiva insetoide que remodela espécies sapientes por dogmatismo religioso. A noção de transespécie, a transcendência deliberada dos limites biológicos que definem Homo sapiens, está surgindo como um horizonte radical da engenharia genética contemporânea. Essa possibilidade está sendo pavimentada por avanços concretos em edição genômica, biologia sintética e interfaces cérebro-máquina. Enquanto a medicina tradicional busca reparar corpos, o projeto Transespécie almeja reconfigurá-los, fundindo características evolutivas de múltiplos organismos para criar novas formas de existência. CRISPR-Cas9, ferramentas baseadas em fagos e sistemas como Prime Editing permitem inserir sequências exógenas de outras espécies, desenhando corpos que operam além dos parâmetros darwinianos. Imagine humanos com capacidade de regeneração de membros inspirada em axolotes, Ambistoma mexicanum, ou pele fotossintética integrando cloroplastos de algas como tecidos vivos fundidos ao código genético. Essas modificações não seriam terapêuticas, mas expressões morfológicas voluntárias. Um salto quântico na autodeterminação biológica. O campo da engenharia genética já produziu iniciativas tangíveis com impactos mensuráveis na conservação, agricultura e saúde pública. No Brasil, o Projeto Genômica da Biodiversidade Brasileira, GBB, uma colaboração entre o Instituto Tecnológico Vale, ITV, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, com financiamento de 25 milhões 2022-2027, sequenciou o genoma completo do gavião real, Arpia arpija. Esse trabalho revelou padrões críticos de fluxo gênico entre populações amazônicas e da Mata Atlântica, fornecendo bases científicas para estratégias de conservação. Em paralelo a isso, amostras de onça-pintada, Panthera onca, coletadas no Pará, estão sendo usadas para montar um genoma de referência que orientará políticas anti-extinção. Na Austrália, o programa de resgate genético do Helmeted Honeyeater, Licenostomus melanops cassidix, ave criticamente ameaçada com apenas 50 indivíduos remanescentes em 1989, utilizou cruzamentos controlados com o Yellow-tufted Honeyeater de Gippsland. Os híbridos produzidos em cativeiro no Zoos Victoria demonstraram maior diversidade genética e taxa reprodutiva, permitindo a reintrodução de dezenas de indivíduos na natureza desde 2019 para mitigar os efeitos da consanguinidade. O sucesso do programa tornou-se um caso modelo para a conservação, ilustrando como fluxos gênicos arriscados entre subespécies podem ser gerenciados para evitar extinções. Contudo, a transespécie enfrenta algumas objeções. Biólogos alertam para riscos ecológicos. Genes editados poderiam escapar para populações selvagens via transferência horizontal, desestabilizando ecossistemas. Humanos com capacidade fotossintética, por exemplo,
competiriam com plantas por CO2 e luz solar, gerando conflitos imprevisíveis. Além disso, há o perigo da perda de identidade filogenética. Se um ser com 40% de DNA humano e 60% de outras espécies ainda é humano, juristas prevêem colapsos em sistemas legais baseados em direitos inerentes à espécie. Para pensadores como Donna Haraway, contudo, essa hibridização já é uma realidade. Somos ciborgues naturais, devido à simbiose com micróbios intestinais e próteses tecnológicas. A diferença é que a transespécie torna o processo consciente e intencional, o que exige uma ética baseada não no natural, mas na agência morfológica consentida. A ideia de seres geneticamente modificados é fascinante. Contudo, precisamos ter muito cuidado sobre tudo isso no atual sistema. Isso porque, sob o capitalismo, essa revolução pode ser distorcida. Corporações podem patentear pacotes de aprimoramento transespécie, desde olhos felinos para visão noturna até membranas nadatórias permanentes, vendidos como produtos de luxo. Isso geraria uma nova hierarquia. Transhumanos ricos com habilidades sobre-humanas e subespécies proletárias modificadas para trabalhos perigosos. Pior ainda, governos poderiam criar castas biológicas militares, como soldados com genes de vespa mandarina, resistência à radiação, ou de polvo, camuflagem dinâmica. Neste cenário, a transespécie aprofundaria a exploração, transformando a diversidade biológica em mais um eixo de opressão. A transespécie é uma radicalização evolutiva da humanidade. Ela nos força a perguntar: que corpos queremos habitar? Se a resposta vier de comunidades autônomas, poderemos fundar uma era simbiocene, como nomeia Glenn Albrecht, onde humanos com asas de andorinhão, raízes simbióticas com fungos ou sentidos de morcego coexistam com ecossistemas regenerados. O risco é imenso, mas a recompensa é maior: tornar-nos finalmente cidadãos multidimensionais da teia da vida. Em 2090, crianças em escolas flutuantes no Pacífico poderão estudar a história de Homo sapiens como um breve estágio entre primatas e as infinitas formas que se seguiram. A pergunta crucial é: quem controlará essa transição? Corporações que vendem metamorfoses ou comunidades que as cultivam como flores num jardim comum? Nossa luta anarco-transhumanista define esse futuro. Se a ideia de reescrever o código da vida com CRISPR não te assusta, mas te fascina. Se você enxerga em All Tomorrows não um pesadelo, mas um alerta sobre quem controla as tesouras genéticas, se acredita que corpos livres não nascem, mas sim constroem-se na luta contra patentes, eugenia e capitalismo biotecnológico, então, esse chamado é seu. Junte-se à comunidade que está hackeando, debatendo e cocriando os protocolos de um futuro geneticamente soberano aqui no Brasil. Inscreva-se agora no canal Anarco-Transhumanismo Brasil e assista aos vídeos que estão aparecendo na tela. A próxima fronteira não é o espaço, é o direito de redesenhar nossa própria carne.